Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. E especificamente, nesses dias estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Nesses estudos temos aprendido que mesmo nas mais terríveis situações, podemos contar e descansar em Deus, que sempre demonstra o seu cuidado por nós. Agradecemos a você e nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas correspondências contando-nos das suas experiências com Deus, inclusive através do programa. Por isso compartilhamos agora com você, com todos vocês, a carta que a Inês, da cidade de Jaciporã, no estado de São Paulo, nos enviou com essas palavras. Sou ouvinte da Rádio Transmundial. Moro numa cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo e gostaria de receber os materiais que vocês têm divulgado na sua programação. Obrigado por esse programa, pelos estudos que nos alimentam, nos fortalecem. Que o nosso Deus venha abençoá-los grandemente. Orem por mim. Um abraço da Inês. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram a nossa comunhão, a comunhão que podemos ter no corpo de Cristo. Quanto ao seu pedido, já estamos providenciando, é só aguardar. Inês, continue nos ouvindo e pedindo a Deus que os programas edifiquem muitos irmãos e levem a salvação a tantos quantos ainda não conhecem e não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso é que contamos com suas orações, com a sua parceria, escrevendo para nós e unindo-se a nós em nossas orações. É para isso que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas e o programa de hoje nas mãos do Senhor. Querido Deus, Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, Te obedecer. Senhor, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 2 de Abacuque. Vamos estudar Abacuque 2, 1 a 5. Nesse texto, percebemos que o profeta recebe a resposta divina ao problema que tinha apresentado anteriormente. O problema de Abacuque era não entender, ele não conseguia compreender o procedimento de Deus. Para ele, não era possível que Deus, sendo santo, puro e justo, usasse os malvados e violentos babilônios como seu instrumento de justiça para castigar o seu povo de Judá por suas injustiças. Como vimos nos programas passados, ao invés de fazer o que muitos fazem quando não entendem as razões pelas quais Deus lhes permite passar por diversas situações, por situações difíceis, quando então, por não entenderem, eles desistem, culpam a Deus
e lhe dão as costas, Abacuque, ao contrário, ele agiu de uma maneira diferente. Como veremos no verso 1 desse capítulo, depois de colocar todas as suas dúvidas, as suas queixas diante de Deus, o profeta se colocou vigilante. Ao invés de negar a Deus, ao invés de desistir de Deus, ele se colocou vigilante, ficou atento para ouvir e entender a explicação de Deus sobre o seu procedimento. Se bem que Deus não precisa dar satisfação a nós. Deus atendeu às inquietações do profeta, ele respondeu. Assim como ele também faz conosco ao responder às nossas orações, Deus respondeu ao clamor do profeta. Deus manifestou a Abacuque que a visão da invasão babilônia contra Judá não tardaria, não demoraria. A invasão certamente aconteceria, mas era certo também que os caldeus também receberiam a sua recompensa por serem injustos, violentos, duros, malvados e idólatras. Assim como Judá sofreria, Deus mostrou a Abacuque que os caldeus, os babilônios, também sofreriam. A justiça de Deus seria manifestada sobre as duas nações. Essa era a resposta divina. E por isso, podemos estudar esse texto exatamente sob este título, a resposta de Deus. Então, querido amigo, com base em Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 5, vamos estudar esse texto com esse título, a resposta de Deus. Querido amigo, quando consideramos o conteúdo inicial desse capítulo, podemos perceber que o comportamento de Abacuque teve certas características ao aguardar, ao esperar a resposta de Deus. O comportamento de Abacuque é um modelo, é um exemplo. Veja só, Abacuque demonstrou humildade ao se colocar disposto para receber as instruções de Deus. Ele não teve aquela atitude orgulhosa de saber tudo. Ele reconheceu a sabedoria de Deus muito além da sabedoria humana, e por suas ações e palavras ele demonstrou o desejo de conhecer mais a Deus. Mas é bom lembrarmos que Abacuque tinha questionado a Deus porque tinha se esquecido de considerar alguns detalhes importantes. Mas, enfim, o que Abacuque esqueceu de considerar? Primeiro, esqueceu-se de que o povo de Israel era uma nação rebelde, de que não foi a justiça de Israel que os fez habitar na terra prometida. Ele se esqueceu de que Deus não se afeiçoara a Israel e os escolhera por terem algum mérito. Não, Deus se afeiçoara e escolhera Israel porque Deus os amava, ou seja, Deus os escolheu para cumprir o juramento que Deus tinha feito a Abraão. Quarto, Abacuque, ao reclamar para Deus, ao apresentar suas queixas a Deus, esqueceu que somente aqueles que têm o coração circuncidado, ou seja, que não são de dura cerviz, é que são justos diante de Deus. E ele se esqueceu que a circuncisão do coração só é possível através da fé, e é pertinente a homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e estrangeiros, pois Deus não faz acepção de pessoas. Querido amigo, quando questionamos a Deus, devemos estar certos daquilo que lhe apresentamos e devemos considerar os diversos ângulos, os diversos detalhes da questão a ser levantada. Não precisamos não levantar questões, mas vamos considerar para podermos conversar claramente com nosso Deus. Mas porque Deus é bondoso e quer que confiemos nele, Ele nos responde. Ele faz com que entendamos e nos conscientizemos do seu ponto de vista, de como ele encara os homens e a história. Como veremos posteriormente, enfim, Abacuque percebeu que não havia diferença entre os homens de Judá e os caldeus incircuncisos. Os caldeus ajuntavam para si as nações através da força e da violência. E o povo judeu? O povo judeu? Eles
procuravam realizar o mesmo intento através das alianças políticas. Ambos os povos não confiavam em Deus e atribuíam as suas conquistas às suas estratégias. Os caldeus confiavam nas suas estratégias militares e os judeus confiavam nas suas estratégias políticas e religiosas, no fato de serem uma nação escolhida. Abacuque, então, tinha que aprender, e nós somos desafiados a compreender que somente Deus, por ser eterno e bondoso, Ele nos responde revelando-nos os seus planos. Eu repito, esse é o princípio que podemos encontrar nesse texto de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 5. Somente Deus, por ser eterno e bondoso, nos responde revelando-nos os seus planos. Nesse texto encontramos 3 atitudes que devemos ter para ouvir a resposta de Deus. A primeira atitude que devemos ter para ouvirmos a resposta de Deus é vigiarmos para entender a voz de Deus. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Querido amigo, o profeta Abacuque recolheu-se e colocou-se em guarda. Confiado em suas considerações, Abacuque se colocou vigilante por ser uma das atalaias do povo de Deus. Ele esperava, então, e demonstrava ansiedade pela resposta que Deus haveria de dar às suas queixas. Enquanto isso, Abacuque teve atitudes que devem nos inspirar. Abacuque, em primeiro lugar, se colocou num lugar apropriado para ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu que Deus não nos rejeita só por perguntarmos ou lhe questionarmos. Não. Ele entendeu que podemos questionar a Deus sobre qualquer assunto. Segundo, Abacuque se fixou em olhar para as coisas do alto, e ele se colocou sobre a fortaleza, uma espécie de torre. Número 3. Abacuque ficou atento para o que Deus lhe responderia. Por isso, colocou-se vigilante. Ele ficou pronto para ouvir a voz de Deus. Ele se aproximou de Deus com uma atitude disposta e quieta. Em quarto lugar, Abacuque falou honestamente. Ele não negou nenhuma das suas queixas diante de Deus. E em quinto lugar, Abacuque não procurou uma solução em nenhum outro que não fosse em Deus. Com essas atitudes, com esses exemplos, aprendemos que podemos confiar em Deus que sempre, querido amigo, está disposto a comunicar-se com os seus servos. Por Deus ser um Deus que se manifesta, que se revela, Ele quer que o compreendamos. Será que estamos dispostos a rever as nossas queixas e nos preparar adequada e humildemente para a resposta que o Senhor nos dará? Será que podemos ter essas atitudes que Abacuque teve ao se preparar para ouvir a resposta de Deus? A segunda atitude que devemos ter para ouvirmos a resposta de Deus é sermos fiéis para retransmitirmos essa resposta que Deus nos dará. Versículos 2 e 3 nos dão condições para fazermos essa afirmação. A segunda atitude que devemos ter para ouvirmos a resposta de Deus é sermos fiéis para retransmitir a resposta que Deus nos dará. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Querido amigo, Deus respondeu, mas Abacuque teria que escrever essa resposta para que todos a vissem. A visão deveria ser escrita em tábuas, pois deveria ser pública. Escrever essa visão tinha 2 objetivos. Ao se colocar em tábuas, objetivava-se que os que lessem a mensagem corressem. A escrita devia ser bem legível. É interessante notar que a ordem para escrever a mensagem causava um trocadilho. Faria quem lesse a mensagem correr, e quem estivesse correndo poderia ler a mensagem.
A resposta divina era uma proclamação, e isso certamente agradava a Abacuque, pois ele e toda a nação entenderiam claramente a justiça de Deus. Um segundo objetivo respondia à questão: por que a visão deveria ser transcrita em tábuas? Ora, porque precisava ficar registrada sobre algo duradouro, como testemunho vivo para o futuro. A visão era certa. Sem dúvida, a visão se cumpriria e não demoraria. Querido amigo, Deus dirige a história soberanamente. Todos os acontecimentos têm seu tempo certo. Abacuque tinha perguntado: até quando? E agora ele via que o fim estava designado, estava estipulado por Deus. Abacuque obteve a resposta de Deus. A resposta de Deus indicou o tempo em que Deus haveria de cumprir a visão que dera a Abacuque. A visão que Deus tinha dado a Abacuque, ou seja, o peso do Senhor acerca de Judá, aconteceria ainda nos seus dias, conforme o versículo 5. E com isso o profeta não precisava mais se preocupar, pois a profecia certamente seria cumprida. Quem lesse sobre a invasão dos caldeus certamente desejaria correr, desejaria fugir. E não tardou, e os caldeus levaram cativo todo o povo para a Babilônia, conforme a palavra do Senhor. Do mesmo modo que Deus revelou que o cativeiro de Judá seria para os dias do profeta Abacuque, Deus também respondeu ao profeta, revelando que os caldeus, nação incircuncisa, que foi convocada por ele mesmo, também teria a sua punição. A punição de Judá era iminente, e a punição dos caldeus aconteceria brevemente. Ao receber a ordem que a visão fosse escrita sobre tábuas, almejava-se que todos conhecessem os planos de Deus. Diante da resposta divina, resta àqueles que fazem perguntas aquietarem-se diante de Deus e confiarem totalmente no controle soberano de Deus. Será que estamos dispostos a esperar o tempo determinado de Deus e confiar totalmente nele? Querido amigo, a terceira atitude que devemos ter para ouvirmos a resposta de Deus é discernir que o método divino é a fé. Eu quero repetir isso. A terceira atitude que devemos ter para ouvirmos a resposta de Deus é discernir que o método divino é a fé e não a soberba. Eu repito mais uma vez, o método divino é a fé e não a soberba, com base nos versículos 4 e 5 que eu leio para você. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O desafio de confiar em Deus continua nesses versos 4 e 5. O verso 4 é talvez o mais conhecido de todo o livro. Ele foi citado em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. O mesmo desafio que Deus propôs em relação à libertação nacional foi aplicado pelos autores do Novo Testamento à libertação espiritual, isto é, à salvação eterna. Mas é importante percebermos, é possível observarmos que ao responder a Abacuque, Deus faz um contraste entre o justo e o orgulhoso. O justo será preservado e o arrogante será destruído. Nesse contexto, o orgulhoso é o Império Babilônico, mas é também Judá, principalmente os seus líderes. Os caldeus que tinham o desejo de controlar todos os povos do mundo foram comparados à morte, que chega a todos os seres humanos e não se satisfaz. Sem dúvida, conforme o verso 6, serão esses mesmos povos que se alegrarão quando ouvirem que esse império caiu. A Babilônia não prosperará para sempre. Essa era a palavra de Deus. Os que sofreram nas suas mãos se alegrarão ao ver a sua queda. Mas também os judeus, especialmente a liderança de Judá, poderia ser colocada com esses orgulhosos, em comparação com justos. Através da visão, Abacuque compreendeu que tanto os judeus quanto os caldeus eram ímpios, eram arrogantes diante do Senhor. Os judeus, que Abacuque considerava mais justos que os babilônios que os invadiriam,
diante dessas revelações que Deus estava lhe dando, os judeus, na verdade, eram mais ímpios até do que os babilônicos. Por quê? Porque eles se chamavam povo de Deus. Não respeitavam mais a Deus, a sua lei, e eram dados ao vinho. Veja o versículo 5. Mas a pergunta é, qual o vinho que o povo de Judá se embriagava? O vinho, produto da videira? Não. O vinho a que os ímpios de Judá se entregavam era o vinho do desprezo à profecia, da falta de compreensão da profecia, da qual tinha falado o profeta Isaías, em Isaías capítulo 29, 9 a 16. Quem não dá valor às palavras da profecia é dado ao vinho, ou seja, é desleal, é ímpio, anda titubeando, anda cambaleando e receberá a punição divina, como disse Sofonias. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Assim, e por esse desprezo à lei de Deus, e por causa dessa postura, também os judeus, considerados ímpios pelo Senhor, também não permaneceriam. Agora, em contraste com esses ímpios, com esses orgulhosos, Deus apresenta o justo, isso é, aquele que depende e que confia em Deus. O justo é aquele que vive pela fé. Mas como entender quem são justos? Como interpretar essa frase viver pela fé? Uma maneira de interpretar é entender que essa frase refere-se à sobrevivência à invasão babilônica. Isso é, os justos, aqueles que confiam no Senhor, serão protegidos e preservados quando chegasse o exército invasor. Como o profeta tinha declarado, não morreremos. Mas o problema é que essa interpretação não é a mais segura. É que os justos já estavam sofrendo, e além disso, no restante das Escrituras, temos indicação de que, na invasão, o sofrimento atingiu a todos. Profetas contemporâneas a Abacuque também falaram a respeito do terrível juízo divino. Apesar da responsabilidade ser principalmente dos líderes judaicos, toda a nação sofreu. Então, a melhor maneira de interpretar essa passagem é percebermos os detalhes de toda a profecia de Abacuque. O profeta já tinha mencionado os justos no capítulo 1, versículos 2 e 4. E ali ele os contrastou com os ímpios que manipulavam a lei e violavam a população, incluindo os justos. Agora, nesse verso 4, há um outro contraste entre o justo e o orgulhoso. O que o texto destaca, então, nessas duas passagens é que a qualidade de vida é que faz a diferença. Além do mais, a palavra fé, nesse verso, refere-se à fidelidade, lealdade, estabilidade e permanência. É a crença em ação. E por isso podemos entender que Deus está declarando que em todas as situações, inclusive enquanto a palavra profética não se cumprisse, o justo deveria caracterizar a sua vida pela vida de fidelidade a Deus. O justo deve viver dia a dia conforme os princípios divinos e conforme a vontade de Deus. O justo não vai vacilar de andar retamente, mesmo diante das dificuldades. Em todas as circunstâncias, viverá com fidelidade, com total confiança em Deus. Essa interpretação, querido amigo, se harmoniza com a ideia do autor de Hebreus, pois ali ele mostra que os crentes, os fiéis, os justos, têm mantido o seu testemunho, apesar do sofrimento. Hebreus 10, 32 a 39. E o autor de Hebreus nos estimula seus leitores a agirem da mesma maneira, apresentando então depois a lista de heróis para nos estimular a perseverar, a viver pela fé. Em resumo, Deus respondeu a Abacuque e desafia todos nós a vivermos pela fé, a vivermos confiadamente, sabendo que, embora a invasão fosse terrível, eles poderiam estar seguros de que também a Babilônia seria julgada por Deus. A vida de fé
implica em crermos em Deus, que é justo e julga imparcialmente. Ao concluirmos nossas reflexões sobre esse texto, temos que perceber que Deus apresentou o diferencial real entre o justo e o ímpio. Enquanto o diferencial entre o justo e o ímpio para Abacuque estava na violência, na iniquidade, na contenda, no litígio, na transgressão da lei, Deus demonstrou ao seu profeta e demonstra a nós também que o diferencial é a fé que foi dada por Deus e deve ser a maneira pela qual vivemos. Que possamos então, querido amigo, viver pela fé em Deus em qualquer circunstância. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça